Vamos ler ali, juntos, o versículo que já está no roteiro? Da multidão dos que creram era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Amém? Você vai sentar sobre todos eles, né? Ok. Nós vamos falar hoje sobre testemunhando com amor e poder. Testemunhando com amor e poder, e tem que ter as duas coisas. Se tiver só amor e não tiver poder, não funciona. Se só tiver poder e não tiver amor, não funciona. Tem que ter as duas coisas. Então, na leitura do texto acima, cite 2 fatos que mostram a presença do amor e do poder na igreja primitiva. Nessa leitura. 2 fatos que mostram o que você vê nesse versículo, quais são as palavras, enfim, que mostram que tinha essas 2 coisas lá no testemunho dele. Ok, gente? É isso mesmo. Certo? Vamos começar aqui no amor, porque essa passagem, esses versículos começam falando do amor, né? Começam falando do amor. E o amor deles não era só no discurso. Não era só gente que, eu amo você, meu irmão, eu amo você, como te amo, não era. Não era. Certo? Porque, ok, e é importante a gente verbalizar o amor, gente, sabe, o mundo hoje precisa, pessoas precisam ouvir que elas são amadas. A gente tem que verbalizar isso, né? Enfim, eu já disse isso aqui muitas vezes, que eu até recebi alguns feedbacks de algumas mulheres, né? Enfim, eu disse aqui algumas vezes que, ei, maridos, todo dia, tua mulher precisa ouvir que você ama. Precisa ouvir da sua boca. Ok? Fale. Mulher, teu marido também precisa ouvir. Certo? Se não falou hoje, você está do lado do teu cônjuge, então fale. Fale, se não falou, fale. Então, estou aqui, já falou, João, hoje ou não tinha falado ainda? Não tinha falado? Estou aqui, falou agora? Então tá bom, João falou ali, certo? Gente, mas não é só cônjuge, filho precisa ouvir isso. Pai e mãe precisa ouvir isso. Precisa ouvir isso. O Marco falou hoje já, Rosana? Não. Falou, olha, o Marco falou, não está aqui, mas o Marco falou. Né? Então, enfim, nós precisamos ouvir isso, é importante. E a verbalização é importante, contudo, sabe, falar é importante, mas o amor, ele se revela de outras maneiras. O amor se revela por meio da generosidade. E aqui nesse texto nós vemos isso. Está escrito aqui que eles levavam as pessoas que tinham que essa generosidade levava as pessoas que tinham mais posse a serem solidárias com os irmãos mais pobres. O texto diz que, inclusive, vendiam suas propriedades, colocavam dinheiro aos pés dos apóstolos. Esses faziam uma distribuição de acordo com a necessidade de cada um. Assim, todos tinham suas necessidades supridas. É o que estava acontecendo.
Isso começou a acontecer na igreja primitiva e até onde se sabe essa distribuição foi feita dessa forma no primeiro século, em Jerusalém. E uma coisa, gente, isso não era compulsório. Ninguém era obrigado. Não tinha obrigação. Não era motivado por obrigação, mas sim por generosidade. Capítulo 5, versículo 4 de Atos, quando acontece aquela situação com Ananias e Safira, que disseram que venderam uma propriedade por tanto, e disseram que era todo o dinheiro, e não era, eles estavam mentindo, e a gente vai estudar essa passagem, ela tem muito a nos ensinar, certo? O apóstolo Pedro faz uma pergunta que deixa muito claro que não era obrigação, que não tinha nenhuma imposição. Ele faz, ele diz, no momento em que ele se refere à propriedade que tinha sido vendida. Ela não lhe pertencia? Depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? Pedro deixa claro, Ananias, você não tinha que estar mentindo, você não tinha que estar inventando história. Nós não obrigamos ninguém aqui a dar nada. Por que você fez isso? O apóstolo deixa claro que ninguém era obrigado a vender seus bens e, posteriormente, doar os valores. O que regia aquelas ações eram o amor, em primeiro lugar o amor, e a Bíblia exalta o amor e a generosidade. Amor e a generosidade. A Bíblia diz que ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Não é que não era deles, mas não era só deles. Eles não consideravam que aquilo era só deles. Isso é meu. E diz que eles não consideravam só deles coisa alguma, unicamente sua. Essa declaração mostra que, embora fosse deles, havia uma disponibilização desses bens em benefício de outros. Algo que é bem claro, as propriedades não lhes eram tomadas. Não eram tomadas à força. Eles voluntariamente faziam a doação. Isso está claro na Bíblia. Muitos, de maneira descabida, tendenciosa, maldosa, maligna, procuram, a partir de textos como este, fazer apologia ao comunismo. E não tem nada a ver. É importante salientar que os regimes comunistas são autoritários, ditatoriais. E muito embora tenham um discurso de justiça social, são historicamente os mais injustos socialmente. Querer associar comunismo com cristianismo não cabe. Nunca andaram juntos, nem podem andar juntos. Pois seus valores espirituais, morais, éticos são totalmente antagônicos. O comunismo matou no mundo, há uma estimativa bem feita, 94.360.000 cristãos na sua história, do seu regime. Só a China matou 65 milhões de cristãos. A União Soviética, no seu tempo, 20 milhões. A Coreia do Sul, 2 milhões. O Camboja, 2 milhões. A África, 1.700.000, distribuídos entre Etiópia, Angola, Moçambique e Afeganistão. 1,5 milhão no Vietnã. Leste europeu, 1 milhão. América Latina, 150 mil, entre Cuba, Nicarágua e Peru. Outros movimentos comunistas internacionais, 10 mil.
Desculpa. Aqui não tem cristianismo. E querer associar esse regime com Bíblia, não. Não é uma questão de proposta, não é modelo econômico. O comunismo vai muito além de modelo econômico. Então, eu só estou dizendo isso para mostrar que, erroneamente, muita gente vai tomar esses textos em defesa do comunismo e não tem nada a ver. Absolutamente nada. O que nós vemos aqui era amor, generosidade, disponibilidade. E aqui tem princípios e uma forma que eles estavam usando. O princípio é do amor, da generosidade, do compartilhar. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos que enxergar os princípios. A forma. Essa foi a forma usada que não foi além do primeiro século e ficou possivelmente mais restrita a Jerusalém. Porque possivelmente exploradores começaram a se infiltrar. Daí nós vemos que Paulo fala aos Tessalonicenses, ele está combatendo os exploradores da igreja, dizendo coisas como: se afastem de todo o irmão que vive ociosamente. Versículo 6, versículo 10, ele diz: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Versículo 12, a tais pessoas ordenamos que trabalhem e comam o seu próprio pão. Tinha aqui uma correção, um ajuste. Então, a forma sofreu ajuste, mas o princípio permanece. Porque a gente ouve isso, explorador, porque tem gente que fica explorando e tal, a gente tem que cuidar e tal. Daí a gente faz assim, ó. E se justifica no erro, no extremo. E isso é pecado. Nós estamos daí não seguindo um princípio bíblico. Está ali para você preencher, no entanto, a ameaça, é a palavra, a ameaça dos exploradores não pode servir de desculpa. A ameaça dos exploradores não pode servir de desculpa para nos omitirmos de nossas responsabilidades sociais. Sabe, nesse mesmo texto aqui que eu citei de Paulo aos Tessalonicenses, ele está dizendo: quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Não se cansem de fazer o bem. Não é porque a gente sofreu alguma coisa, tem alguém explorando, tem alguém que não foi honesto, que a gente vai... Paulo está dizendo nada disso. Não se cansem de fazer o bem. As nossas ações de amor ajudam os necessitados, renovam esperanças e se constituem em um forte testemunho do Evangelho de Cristo, que é baseado em amor e que transforma pessoas. O testemunho é dado com amor. Ei, é o que Tiago diz, que a fé sem obras é morta.
A fé sem obras é morta. Ok, teve um erro lá em Jerusalém, um possível erro. Não deu certo, Paulo corrigiu, é verdade. Mas eles continuaram. No capítulo 6, essa responsabilidade, até eles compartilharam com outros, deixaram a cargo de outras pessoas, mas isso continuou acontecendo. Tinha sensibilidade aos necessitados. E o que é muito forte e o que é princípio bíblico, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Aqui está um princípio, não uma forma. Depois vem a forma. E a forma a gente até já viu aqui, já questionou, mas o princípio ninguém considerava unicamente sua coisa alguma. Em primeiro lugar, porque tudo é de Deus. Somos mordomos. E daquilo que Deus coloca debaixo da nossa mordomia, sabe, a Bíblia diz que a gente tem que compartilhar. Não pode ser unicamente minha coisa alguma. O meu guarda-roupa não é só meu e a roupa não é só minha. A minha despensa não pode ser só minha. O meu dinheiro não pode ser só meu. Tem gente precisando. E quando a gente faz isso, a gente obedece à palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que dá aos pobres empresta a Deus, e Ele lhe pagará com juros. Quando a gente fala em obra, em assistência social, sabe, quando alguém, de repente, ouve falar disso, em termos de religião, de quem que eles vão lembrar? De quem? De quem? Dos evangélicos? Não, de quem? Diga aí. Dos espíritas. É verdade que eles fazem uma bandeira nisso e tem... Mas sabe de uma coisa? Não podia ser assim. Está errado. Estou falando em reunião de liderança aqui em TCL. Gente que é cristão, que é a luz, que é a sal e que está aqui para fazer diferença. Meu salário não é só meu. Meu salário eu compartilho com o reino. Estou entregando meu dízimo, eu oferto. Invisto no reino. Em primeiro lugar, o reino de Deus, sem dúvida alguma. Mas o meu salário, ele ajuda gente que precisa. Se eu não fizer isso, eu estou quebrando o princípio. Alguma coisa do meu salário precisa ser compartilhada, porque não pode ser unicamente minha essa coisa. Tem gente que está precisando. Tem ministérios aqui. Projeto Canguru. Que trabalho social lindo. Gadareno. Nosso serviço social. E às vezes a gente, com uma igreja desse tamanho, está faltando cesta básica lá. Ei, a gente está pecando. Não pode ser unicamente nosso. Independente da forma que seja. E com isso, eu não estou dizendo que você tem que me dar aqui, vou tomar da tua casa, não. Não é regime totalitário, nada disso. É generosidade, é amor. É amor em ação, amor em demonstração. Isso é testemunho. Nós mencionamos aqui uma religião que é mentirosa, mas ganha adeptos por conta desse tipo de ação social, e as pessoas acreditam por causa disso. E nós? Eu gostaria de desafiar, e eu já fiz esse desafio uma vez no TCL e faço a segunda. E a gente compartilhar. Tem aqui, quando você chega, tem lugares, deixa ali no balcão, tem aqui um lugar para você deixar alimento. Vai chegar o inverno.
Às vezes o guarda-roupa está abarrotado. Pega uma roupa daquela, lava. Se tiver descosturada a costura, vai passar, deixar bem linda e bonita. E vai trazer aqui. E quem pegar essa roupa vai ser muito abençoado. Nada pode ser unicamente nosso. Se tudo na nossa vida está sendo unicamente nosso, está errado. Mas eu sou muito pobre, eu estou endividado, eu não tenho para dar. Mas será que não tem nada para dar? Alguém disse que não existe ninguém tão pobre que não tenha o que dar, e não existe ninguém tão rico que não precise de nada. Isso começa a acontecer lá no grupo pequeno. Isso acontece ali, quem sabe, na família, na vizinhança. Onde Deus te dirigir. Aqui, a igreja primitiva tinha um testemunho forte. A partir do amor, a partir de generosidade, é o que está na Bíblia. Mas como disse no começo, só amor, e o amor é o maior, mas só o amor não adianta. Para que o testemunho seja completo e para que haja mudança e transformação e o sobrenatural aconteça, sabe? Tem que ter poder. E a Bíblia diz que com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Igreja tem que ter amor e igreja tem que ter poder. Colocando mais um item, Escritura. Jesus disse, vocês erram não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. No TCL a gente tem Escritura. Você está aí com Escritura aí. A gente está falando coisa séria da Bíblia. É o Espírito Santo pegando no nosso pé aqui. Por meio do ensino da palavra. Mas tem que ter amor e tem que ter poder. Onde só tem amor e não tem poder, não adianta. A pessoa é amada, mas às vezes ela é amada, mas é endemoniada. E para libertá-la do demônio precisa ter poder. Está aqui pastor Jorge, trabalho com o Ministério Gadareno. Eles, não é só comida que eles dão. Eles enfrentam demônios. Tem que ter poder. Tem que expulsar o espírito do vício. Quebrar aquela maldição que está sobre a pessoa. Tem que ter poder. Eu e você, como primeira igreja, é isso que a gente tem que buscar, ser uma igreja que seja cheia de amor e cheia do poder. Cheia do poder de Deus. Testemunhavam acerca da ressurreição de Jesus. A mensagem do Evangelho anunciava que Jesus ressuscitou e ele estava vivo, poderoso e ativo. Mas sementes de dúvidas tinham sido lançadas em meio à população. Eles ouviram a mentira dos guardas do sepulcro que receberam dinheiro, Mateus 28, 11 a 15, para dizer, que Jesus não ressuscitou, que os apóstolos roubaram o corpo. Outros não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. O testemunhar, é a palavra da lacuna, o testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo implicava, de alguma forma, em provar que ele estava vivo. Ei, Jesus ressuscitou? Como ressuscitou? Então me prove, cadê ele?
Ele está vivo? Tá, então ele curava. E agora? Ele expulsava demônio. Se expulsa demônio, ó, está aqui. Se ele está vivo, me prove. Se ele está vivo e ativo, me prove. E, naquele tempo, que, de alguma maneira, a morte e a ressurreição de Jesus não estava tão distante, esse era um dos questionamentos mais fortes. Ressuscitou? Não. Dizem que ressuscitou? Não, acho que não. Está vivo? Não, acho que não. Então prove. E então, a maneira que as pessoas sabiam que Jesus estava vivo é porque tinha manifestação de poder, de poder. Jesus se manifestava com poder, com milagres, por meio daquelas pessoas. A vida das pessoas eram mudadas e transformadas. Os pecadores mudavam de vida, eram perdoados. Como igreja de Jesus, nos cabe ser testemunhas do Cristo ressurreto. E para isso eu e você precisamos buscar mais do poder do Espírito Santo, para assim sermos instrumentos da expansão do reino dele. E de alguma maneira nós precisamos demonstrar que Jesus está vivo e ativo entre nós. Que Ele ama todas as pessoas. Mas evidências precisam ser mostradas. Evidências de que Ele está vivo, de que Jesus vive. Isso ocorre quando há transformação. A transformação de vidas. Libertação de cativos de demônios, de vícios, de hábitos errados. Quando a cura dos doentes emocionais, físicos, e outros milagres que revelam a realidade do Cristo vivo. Não adianta só a gente dizer que Jesus está vivo. As pessoas precisam ver a obra do Cristo vivo na nossa vida. Em primeiro lugar é meu testemunho, meu caráter, meu testemunho de vida. Se Jesus está vivo, Ele está em mim, Jesus era correto, eu tenho que ser correto. Jesus falava a verdade, é a verdade que eu tenho que falar. Jesus tem que ser visto em mim. Eu era de um jeito, eu mudei, teve um poder que me transformou. Um poder que me transformou. Isso tudo era visto, tinha mudança de vida, tinha libertação, tinha cura, tinha milagres. Eu e você, assim como os cristãos da igreja primitiva, a gente tem que testemunhar demonstrando amor, que se revela por meio da generosidade, e com o poder do Espírito que revela que Cristo ressuscitou. O poder de Deus na nossa vida. Quando pessoas vêm, eu lembro do testemunho da Bárbara. Está aqui a Bárbara hoje ou não? Deixa eu ver, a Bárbara do Anderson, não estão aqui os dois, certo? Mas eu me lembro no início da caminhada de fé da Bárbara, certo? A gente teve aqui eu acho que uma escola de oração, né? E ela estava vindo, e daí depois ela contou, olha, isso ela contou para mim e para a Carmen. Eu queria vir, mas estava meio assim por causa da minha filha, que não sei o que, ela ia ficar sozinha no sábado, daí eu conversei com ela, filha, vai ter lá, mas você aqui. Ela disse, mãe, vai, porque essa igreja está te transformando, você está sendo outra. Vai, eu quero você lá. Sabe?
Isso é o poder do Cristo ressurreto mudando vidas. É o poder do Cristo ressurreto libertando os cativos do vício. Quantos aqui eram cativos de algum tipo de vício? Levanta a mão. Está cheio de ex-viciado aqui, né? Liberto por Jesus, glória a Deus. Quantos aqui eram oprimidos por demônios e foram libertos, se eu ver? Olha aí, ó. Glória a Deus. Quantos aqui foram curados por Jesus físico? Olha aí, ó. Olha aí. Isso é poder, isso é poder. Isso mostra que Cristo está vivo. E eu e você temos que buscar ser mais cheios do amor de Jesus e manifestar o amor. Eu e você precisamos ser generosos. Eu e você precisamos entender que nada do que possuímos é unicamente nosso. Tudo que a gente possui precisa ser compartilhado. Eu e você precisamos nos encher mais e mais do Espírito Santo para operar sinais, prodígios e maravilhas, como a Roseli citou aqui, quando disseram no hospital, ressuscitou, Deus fez um milagre. E esse Deus está aqui. Ele quer fazer uma obra linda, fica em pé, na presença de Deus.